Oi pessoal, esse vídeo é da nossa primeira pecinha de 3D dada em aula. Então, para facilitar, o desenho dele em vistas já está aqui, já foi dado. Essa visualização aqui em isométrica, ela só está aqui para auxiliar a construção da peça, só para a gente saber como a peça vai ficar em 3D. Para facilitar o nosso desenho, então é mais fácil a gente trocar as ferramentas dos ribbons para as ferramentas em 3D. Então eu venho aqui na ferramenta de Workspace e vou pedir para ele trocar para as ferramentas do 3D Modeling. Todas as ferramentas de 2D continuam funcionando, a gente só ativou a apresentação das ferramentas tridimensionais aqui. Ó, o Draw continua aqui, ó, pequenininho, o Modify continua aqui. Detalhe, a maioria dos comandos só funcionam no plano XY, então Offset, Trim, só vai funcionar aqui nesse plano XY que a gente sempre trabalhou. Os outros que podem ser utilizados usando pontos de referência, como Copy, Move, aí sim, eles funcionam entre planos. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um layer para construir a nossa peça. A ideia é um layer para cada tipo de material que a gente for construir. Então, eu vou criar um layer novo aqui. Sugestão, vou chamar de 3D, porque todos os layers em 3D que eu fosse criar ficam agrupados aqui no início. E eu atribuo a cor que eu quiser. Deixei meu layer corrente e agora eu vou trabalhar. Antes de começar, é muito mais fácil já visualizar de forma tridimensional. Aí a gente acompanha a construção do nosso sólido em 3D. Então, eu vou apertar a tecla Shift. Vou manter a tecla Shift apertada. Vou apertar o rolete do mouse e movimentar o mouse. É um atalho para o comando 3D Orbit, a visualização dinâmica em 3D. Soltei tudo, ficou assim. Para não prejudicar esse desenho inicial, então eu vou pedir para copiar esse desenho, mantendo o original intacto. E esse daqui eu vou apagar as informações que não me interessam, as que vão me atrapalhar no momento. Pronto. Tem algumas maneiras que a gente pode desenvolver esse desenho, com as primitivas sólidas e as operações booleanas, ou com outro comando. Então, eu vou fazer de algumas maneiras. Primeira maneira, vou começar a construir sólidos para somar e chegar na forma que eu quero. Observando aqui a imagem, a altura dela da base é 1, a peça total tem altura de 5. Então, tá bom. Voltei. Então, eu posso fazer um box nessa parte aqui da base, altura 1. Outro box, posso pegar já lá em cima e aqui embaixo, que ele já adota a altura de 1, de novo. A base está pronta. A visualização em 2D Wireframe é mais fácil porque ela consome menos memória e eu vejo todos os vértices e arestas, mas eu posso trabalhar com qualquer uma dessas visualizações para enxergar melhor a minha peça tridimensional. O problema de quando eu peço para ficar completamente pintado, eu não tenho a noção de onde estão os vértices das faces posteriores. Então, eu vou usar aqui raio-x, aí eu consigo enxergar lá atrás. Essas três caixinhas, se eu usar a ferramenta Union, Enter, eu consigo a minha base. Bom, da mesma maneira eu vou fazer a parte de trás. Box, vou pegar o vértice lá de trás, o vértice aqui da frente, como a gente tinha visto nas cotas, 1 mais 3 mais 1, 5. De novo, para tornar isso uma peça única, Union. Peguei as duas, Enter, a base está pronta. Para visualizar, Shift, apertado, rolete do mouse apertado e vocês visualizam de todos os lados. Agora só fica faltando fazer o cilindro, que vai ser um furo, e esses dois chanfros. O cilindro, se eu for desenhar,
ele sempre adota como base o plano XY onde eu estou. Então, ele vai fazer um cilindro nessa posição. Poderia, então, desenhar um cilindro aqui, do centro dele, vindo até aqui e falando a altura dele, que é de 1. Além de estar no lugar incorreto, ele não está na posição certa. Então, eu vou pegar aqui o comando 3D Rotate. Vou rotacionar em modo tridimensional esse cilindro, Enter, e ele me mostra os eixos de forma colorida. Cada cor representa um dos eixos aqui, ó. O vermelho ele está rotacionando ao redor do eixo X, o verde rotacionando ao redor do eixo Y e o azul rotacionando ao redor do eixo Z. E, intuitivamente, para colocar na posição certa, eu rotacionaria ao redor do eixo X, então eu pego o círculo vermelho, cliquei, e eu posso girar quantos graus eu quiser. Para facilitar, vou ligar o ortogonal, tá na posição certa, cliquei. ESC, tá bonitinho. Agora eu preciso encaixar aqui. O 3D é muito mais preciso do que o 2D. Eu preciso marcar o ponto certo, senão ele vai ficar em qualquer coordenada tridimensional. Então, vou mover esse cilindro, Enter. Esbarrei na sua borda, aí ele piscou os dois centros da face posterior e da face frontal. Vou pegar o centro da face frontal. Lembra que isso daqui é do OSNAP, só vai funcionar se as opções do OSNAP que eu quero, por exemplo, o centro, estiver ligada. E vou jogar aqui no midpoint da face frontal. Agora eu tenho certeza que ele está encaixado. Pode visualizar de todos os lados. Olhando as minhas cotas, o cilindro está a 1,5 dessa face superior. Então, mover. Peguei o cilindro, Enter. Clica aqui fora, onde o OSNAP não pode ver ninguém. E aí eu vou para baixo, ele fala a coordenada em Z, eu vou falar 1,5. Ficou na posição certa. Para gerar o furo, eu tenho um sólido e outro. Eu vou subtrair. Primeiro eu seleciono o sólido de volume positivo, aperto Enter para ele trocar de pergunta. E agora eu seleciono o sólido de volume negativo. Enter. Furo foi feito. Por último, falta o chanfro. Então, comando chanfer, o mesmo que a gente usa em 2D. Porém, como ele sabe, na hora de selecionar que é um objeto tridimensional, as perguntas vão mudar. Então, o jeito de trabalhar com chanfer é diferente. Dica: eu preciso pegar a face que vai sofrer a maior quantidade de chanfros. Então, eu vou sugerir vocês escolherem uma das arestas que vai desaparecer. Por exemplo, essa. Essa vai ser alterada por um chanfro. Então, cliquei nela, na aresta. Quando eu seleciono a aresta, ele seleciona a face a que a aresta pertence. No caso, são duas. E, sinceramente, eu queria a face superior. Então, eu vou apertar Next para ele trocar a seleção. Trocou. Então, eu vou dar um OK. E ele troca a pergunta, ó. Desta superfície, dessa face, qual seria o valor do meu chanfro? Da face superior, meu chanfro é de 1. Então, eu vou colocar aqui embaixo 1. Das faces vizinhas, que ele também faz o chanfro, qual seria o valor? Nesse caso, também é 1. Agora, eu retorno aqui e ele pede para selecionar as arestas que serão chanfradas. Vão ser duas, essa e essa. Enter. Pecinha pronta. Para visualizar melhor, vou tirar o raio-x e deixar, por exemplo, o Shaded. Minha pecinha. Vou apagar. Vamos fazer de outro jeito. Eu usei o Union, criando sólidos e somando. Eu poderia ter feito com um simples box de 1. Vou trocar para raio-x, senão eu não enxergo as arestas de baixo. Aí. E aí um box no volume. Eu estou conseguindo clicar nas arestas e nos vértices que estão escondidos porque a minha ferramenta do Dynamic UCS está desligada. Se eu ativo a ferramenta Dynamic UCS, eu não consigo clicar ali embaixo. Ele mostra as faces da frente. Então, desligar o Dynamic UCS. Se ele não estiver aparecendo aqui embaixo, é porque ele está desligado aqui. Então, o meu está habilitado, ele aparece aqui embaixo, eu ligo e desligo conforme a minha necessidade. Nesse caso, eu preciso dele desligado
Porque eu vou clicar aqui embaixo, falar o valor de 1 e subtrair deste volume positivo. Enter este volume negativo. Vocês precisam fazer com que ele selecione esse volume. Vou abrir uma janelinha azul que está mais rápido. Enter. Lá atrás, parecido com da outra vez. Vou fazer um box aqui embaixo, altura de 5, união. Desse com esse. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar o Dynamic UCS ligado. Porque aí, quando eu for criar o meu cilindro, deixa eu só conferir o valor dele de raio deste da intersecção do quadrante para 1. Ele tem raio de 1. Então, eu vou criar um cilindro Dynamic UCS ligado, esbarra na face que eu vou ter de referência e vou clicar aqui, ó, medir raio 1, altura menos 1. Já está na posição certa, assim, na face certa. Eu só preciso movimentar esse Enter para baixo. Dica, fica lá fora para o Snap não enxergar ninguém e ele não fugir de modo tridimensional. Tá no lugar. Subtrair desse volume positivo, Enter, esse volume negativo, Enter. Por último, só falta o mesmo chanfro daquela hora. Como é que era mesmo? Seleciono uma das arestas que vai sumir. Vê se ele pega a face certa. Não pegou. Next. Agora sim. Ok. Qual é o valor do chanfro nessa face? Já é 1. Na outra também. Então, apertei Enter e Enter. Agora, eu só selecionei as arestas que vão sumir. Enter. Segundo jeito de construir a pecinha. Tem mais um. E o último é mais interessante, mas aí eu não poderia ter usado o Dynamic UCS nem o chamfer. O último, eu vou usar uma ferramenta nova que não parte das primitivas geométricas, e sim cria uma nova figura a partir de um limite desenhado. Então, eu estou limpando as minhas linhas aqui, imaginando este contorno já com o furo, se vocês quiserem apago o eixo também, e esse contorno já com o rasgo. E uso a ferramenta Press Pull. O Press Pull funciona assim, da área que eu tenho, clico e dou a altura que eu quero que ele crie o sólido. Press Pull aqui, 1. Já tenho o chanfro, o furo e aqui eu já tenho o rasgo. Rotacionar em modo tridimensional. Peguei Enter, segurei a linha vermelha, ortogonal já está ligado, ó. ESC. Movimentar. Vou movimentar esse do vértice lá de trás até esse vértice. Peças encaixadas, união. Tá aqui. Terceiro jeito de fazer, eu usei a ferramenta Press Pull. Mas, infelizmente, com o Press Pull foi muito rápido, então não dava para mostrar as outras ferramentas que a gente tem em 3D. O que eu vou fazer agora? Vou brincar com layer. Vou criar um layer novo, 3D base. Vou trocar de cor. E os de 2D já está pronto. Eu vou congelar. Faltou eu falar que eu quero fazer 3D base. Vou desenhar um cilindro bem grande, com a altura que eu quiser. Posso até movimentar, posicionando melhor. Cuidado com os pontos que vocês dão, que de repente ele foge em Z. Ó a minha pecinha. E agora eu vou atribuir uns materiais. Para atribuir materiais, eu venho aqui no Visualizar. Temos aqui, Material Browser. Ele abriu agora a ferramenta de materiais. Aqui em cima, vocês vão selecionar os materiais e jogar aqui nessa área de cima. Aqui embaixo, ele mostra os materiais que a Autodesk já disponibilizou para a gente. Para visualização apresentar esse ícone de forma grande, é só trocar aqui, ó, Thumbnail Size 64 por 64, eu peguei a maior apresentação. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Qual é a brincadeira agora? Vocês vão escolher o tipo de material, segurar e arrastar para a área superior. Como aqui vai ser só um teste, uma apresentação, então peraí. Vamos escolher Stone, pedras. Vou considerar minha base de pedra.
Aqui do lado tem todas as pedras que essa biblioteca tem disponível. Vou escolher essa. Aperta, segura, arrastei para cima. Solta. Assim que vocês carregarem aqui para cima, botão direito, Rename. Troca o nome de tal maneira que vocês, depois que tiverem várias opções de materiais, saibam qual é o material que vocês escolheram para quem. Minha pecinha, eu vou aqui em metálico, metal. Vamos escolher alguma das apresentações daqui. Cromado. Cromado, algum deles. Escolhi. Deixa eu colocar aqui, Rename, peça. Eu posso simplesmente pegar esse material e já aplicar na minha peça, como eu posso jogar por layer. Como aqui está bem simples, fica mais fácil jogar por peça. Como a ideia é mais para frente usar materiais mais complexos, então eu já vou atribuir por layer. Por peça seria só segurar, arrastar e jogar aqui. Mas vou aproveitar esse vídeo e já mostrar como seria a aplicação por layer. Attach by layer. O comando se chama Material Attach. É só escolher meu material que agora aparece do lado esquerdo e falar qual é o layer que vai ter. Pronto. Quando ele mostra esse xizinho, ele está falando que o material foi aplicado. Vou dar um OK. E ele está aqui. Para verificar esse material melhor aplicado, ó, troca a visualização para realístico. Se eu tivesse não no raio-x, na opção Shaded ou conceitual, eu não vejo o material. Vocês só vão ver no realístico. Está aqui a aplicação do material. Como aqui é cromado, nem sempre vocês vão ter a sensação dele, certo? Depende muito das luzes que eu já tenho aqui no ambiente. Visualiza de todos os jeitos. Se quiser trocar o material, é só ir lá e reaplicar. Escolhe e reaplica pelo layer, que ele já é automaticamente aplicado aqui. Se em uma das faces vocês quiserem outro tipo de material, então deixa escolher aqui qualquer outra coisa para a gente enxergar melhor. Concreto. Eu quero que uma das faces da minha peça fique com a apresentação diferente. Vou escolher uma cor bem diferente, um material bem diferente, esse daqui. Não vou jogar na área aqui superior, eu vou segurar, apertar a tecla Ctrl e vou jogar na face que me interessa. Só essa face ficou com esse meu material diferente. Então, para aplicar em um objeto algumas faces materiais diferentes, então eu faço uso da tecla Ctrl. Se vocês separarem, ele passou a fazer parte aqui da minha lista superior. Posso renomear, como eu fiz com os outros. É isso aí. Minha pecinha está pronta. Até mais!